Olá pessoal da UFOP, tá? Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou querendo trazer uma contribuição aqui. Eu acho que está bem recheado porque é um tema bastante importante. E juntamente com essa contribuição eu convidei o professor Paulo Wendel, professor da URCA, um amigo meu, foi inclusive meu aluno. E a gente, de certa maneira, vai se complementar nas falas. Eu quero trazer uma contribuição a respeito da proposta da gente educar pela pesquisa, tá? A pesquisa na formação do professor, algo muito importante. A própria ideia de pesquisa, enquanto formação do professor, vai envolver uma reflexão, inclusive, acerca da natureza dos objetivos dos cursos de formação de professores. E nesse sentido, a minha fala vai no objetivo de valorizar, vamos dizer assim, a formação e a profissão do professor, ao entender que a pesquisa é que vai ser a mola propulsora para uma qualificação desse professor. Porque quando o professor ele aprende pela pesquisa e ele sabe pesquisar e ele passa a condição também de poder orientar seus alunos, ele passa a entender o conhecimento de uma outra maneira. E aí eu vou trazer aqui no momento uma contribuição também do Pedro Demo, que ele coloca a educação como um princípio educativo. Tem esse livro aqui, Pedro Demo, Aprender como Autor. É sabido que o curso de formação de professores, curso de licenciatura, começou na década de 30. A gente tinha ali um modelo que alguns colocam 3+1, que é 3 anos de bacharelado mais 1 de licenciatura. Então, de uma forma geral, a perspectiva da licenciatura e as disciplinas que envolvem o curso de licenciatura, como disciplinas de psicologia, prática pedagógica, didática, etc., são relegadas a um segundo plano. Não há uma grande valorização. Se a gente for ver também a nível da universidade, esse trabalho de educar pela pesquisa, ter a pesquisa como um objetivo central na formação do professor, isso é um processo um pouco mais recente. Eu estava até vendo um texto da professora Dirce, que ela cita que na Universidade do Rio Grande do Sul era coisa de final de 80, década de 90 para cá. Então é uma coisa muito mais recente. Tá? A gente pode considerar, claro, que teve influências tanto das diretrizes curriculares nacionais, que consegue aí trazer, vamos dizer assim, 3 princípios norteadores para a formação, né, como competência, a competência como concepção nuclear na orientação do curso, a coerência entre a formação e o exercício profissional, e aí sim um item que trata a pesquisa como elemento essencial na formação docente. Quando a gente fala da pesquisa na formação do professor de geografia, a gente está falando de uma formação continuada. Uma formação que ela não deve ver o conhecimento como pronto e acabado, mas o conhecimento deve ser questionado, elaborado, reelaborado, assistido, discutido, debatido e publicado, e também avançar naquele conhecimento. Ele tratar o conhecimento como algo inacabado. A ideia, na realidade, é ressaltar a importância da atitude de uma mente pesquisadora na forma de lidar com o conhecimento. Eu recentemente tive a oportunidade de participar numa banca de concurso para professor do município. Na ocasião, assim, uma das aulas que foram uma das melhores, assim, do ponto de vista dos nossos colegas, foi uma aula de característica, vamos dizer assim, de cursinho. Aquele professor que fala num tom muito enfático, que motiva o aluno, mas quando a gente passa a entender o conhecimento como uma construção, a aula ela perde um pouco o seu caráter prioritário e passa para um segundo plano.
A exposição oral é muito mais no sentido de a gente saber trazer questões, problemas, dialogar, do que trazer um conhecimento que é isso e você tem que, com base nisso, você acerta uma questão e assim passa no vestibular. Deixa de trazer apenas essa mensagem objetiva do conhecimento e passa, acho que, a trazer uma missão ainda muito mais interessante, que é a gente ver os bastidores da formação de um conhecimento. E a gente também se colocar diante dele. Claro que com os diversos níveis, né, não vamos exigir de um estudante de educação básica, porque esse trato com a pesquisa ele deve iniciar na educação básica. Não vamos ter essa mesma exigência para um estudante de graduação, para um estudante de mestrado, de doutorado e assim por diante. Então, a grande importância é desmistificar, vamos dizer assim, e aí romper com a ideia de que a aula que é o grande foco, né, do trabalho, né? Então, pensar pela pesquisa envolve a questão da elaboração de projetos, de o que é que a gente vai fazer, saber elaborar um problema, questão, saber elaborar uma hipótese, por que fazer uma boa justificativa, para que fazer, como fazer, onde fazer, colocar as perguntas para que nas respostas a gente possa trazer um projeto bem fundamentado. A contribuição que o Pedro Demo dá, que é o foco que eu quero trazer, porque ele por conta de boa parte do seu trabalho, influenciou diversos autores. A primeira constatação que o autor traz é que na Finlândia há uma valorização do professor. E essa valorização do professor do ponto de vista da pesquisa, o professor enquanto pesquisador, isso é mostrado na própria redução da carga horária de trabalho do professor e redução temática dos livros didáticos. Porque o professor poderia estar se perguntando, desde o início de minha fala, a importância da pesquisa, beleza, aprender pela pesquisa, não ser um conhecimento de apenas memorização e também ser um conhecimento de problematização, mas como fazer isso na educação básica, quando a gente tem um arsenal de coisas, uma quantidade muito grande de conhecimento para ser tratado em pouco espaço de tempo. Uma primeira ruptura seria dar mais autonomia ao professor e diminuir a quantidade desses conteúdos, certo? Então, no Brasil, ele vai dizer que é o que é feito na Finlândia, né? Ele diz até que o docente dá no máximo 4 horas de aula. Milton Santos dizia isso. Milton Santos dizia assim, eu não entendo como é que o professor ele dá mais de uma aula por semana, porque tanto a preparação da aula como a aula em si envolvia pesquisa, certo? Tanto que o Pedro Demo ele vai dizer que no Brasil, basicamente, esse trato, né, com a pesquisa vai ocorrer no mestrado. Então, a ideia, quando a gente busca aprender pela pesquisa, é perceber que a gente não vai aprender apenas escutando aula, mas sim exercitando a autoria, exercitando o trabalho de pesquisar e elaborar, e a partir daí a gente poder avançar e poder olhar o nosso próprio avanço, isso é que é o legal. E esse objetivo de educar pela pesquisa tem uma finalidade, que é a autonomia e a emancipação cognitiva do ser humano. Esse é a grande contribuição. Os professores, vamos dizer assim, que só dão aula, na visão do Pedro Demo, eles são, de certa maneira, deformados desde do seu início e esquecem de trabalhar a pedagogia autoral. Então isso provoca aí, claro que a gente poderia entender a pesquisa também podendo ser uma pesquisa bibliográfica. Autores tratam esse conhecimento dessa forma, outros autores vão tratar esse conhecimento de outra forma, em tal país acontece desse jeito, em outro país acontece de outro jeito. Então, a pesquisa ela não tem necessariamente ser só uma coisa assim que vai envolver entrevista, técnicas de pesquisa em si, de ir a campo, mas a pesquisa também como uma pesquisa literária, de ir à biblioteca, de poder baixar artigos, de poder olhar diversos tipos de texto também, certo? Então, educar pela pesquisa ela vai combinar duas práticas, tá? A ciência formalmente adequada e a pedagogia politicamente emancipatória.
Então, pesquisar, de certa maneira, é questionar. Então, aprender a pensar é aprender também a questionar, tá? A ciência ela não vai produzir resultados prontos e acabados. Nem mesmo a matemática, ciências físicas duras. A ciência ela vai estar sempre se completando, ela vai estar tendo assim, sempre uma cota aí de incompletude, vamos dizer assim. Uma outra coisa também é que o desafio maior não é nem o estudante, é a formação do professor. E aí eu trago o depoimento pessoal que esse trato e essa importância de aprender pela pesquisa, eu pude atingir, não foi nem no mestrado, foi no doutorado. Então, por exemplo, eu quando fui chamado para participar de banca no mestrado, eu achava meu sacal, eu achava chato. E quando eu fui chamado para participar de banca depois do doutorado, depois de passar um processo de transformação na forma de lidar com o conhecimento, eu achei bastante interessante e riquíssimo. Porque o estudante que está participando, está ali numa banca, que está sendo avaliado, inclusive, ele está aberto e atento e querendo agregar alguma coisa ao seu trabalho. E o trabalho é fruto do esforço dele. Além de ser um trabalho que, de certa maneira, é um trabalho que ele escolhe, eu acho que é um do brilho de aprender pela pesquisa, a possibilidade de escolher um tema que seja pertinente, que seja do meu cotidiano, seja do meu interesse, que eu queira, que eu me anime, que eu me motivo pelo tema em si, em querer saber sobre o tema. Tem essa possibilidade de, quando a gente faz esse trabalho, a gente poder participar de um momento onde outras pessoas vão poder colaborar com o nosso trabalho, e ali a gente vai estar com escuta ativa, atento, e não aquela escuta de uma aula, de gravar um vídeo, mandar para vocês, né, e esperar algum tipo de retorno. Então, esse avanço na lida, né, com conhecimento é uma coisa muito importante. Então, esse rompimento começa com os professores. É tanto que eu conheço professores que têm mestrado e que diz assim, tem doutores que as piores horas são dos doutores, tem professores que não tem nem especialização, dão uma aula boa. Então, assim, uma coisa é dar uma aula boa no sentido que eu falei logo no início que eu participei da banca, aquelas aulas de cursinho, você tem que memorizar, aí você fala, isso aqui é isso aqui, e destaca, né, vamos dizer assim, palavras-chave, etc. E outra coisa é você ter um trato com o conhecimento, de você entender o processo de formação daquele conhecimento, você saber os pressupostos filosóficos, você saber quais foram as premissas iniciais para o desenvolvimento de determinado tipo de raciocínio. Então isso é um brilho, né, de a gente poder perceber. Então a grande ideia é realmente tornar o estudante como autor, né, pensar a pesquisa na perspectiva de que pesquisar é elaborar, e ao elaborar a gente está, de certa maneira, trazendo a nossa interpretação da realidade para o mundo. Então, por exemplo, o Marx, quando escreveu seus textos, nem todo mundo entende o marxismo da mesma forma. Então, a gente tem que entender o marxismo não pelos autores que leram Marx, mas ler Marx também. Isso não impede a gente ler autores que leram Marx, que inclusive ensina a gente a ler Marx, mas ir na fonte, certo? Então, é uma coisa muito importante. Eu dava até exemplo agora recente, que é muito mais interessante eu conhecer João por João mesmo, eu tendo um contato com João, vamos dizer assim, do que eu conhecer João por Alex, que está falando de João, que já traz a percepção dele, que já traz uma forma de entender João, né? Então é muito mais interessante eu conhecer Milton Santos por Milton Santos do que conhecer Milton Santos por um autor ou alguém que fala sobre ele. Então, e a fonte, tá? Então, existem algumas formas, né, vamos dizer assim, de romper, né, porque o que o Pedro Demo coloca aqui, isso está disseminado em todo canto. O professor que dá aula, o auleiro, né, que é a aula maçante, a aula que é para decorar, que é a aula que não instiga, a aula que acha que ensina e que na realidade não tem um ensino. O que é que fica mesmo, né? De uma graduação aí de 4 anos, o que é que ficou? O que é que a gente consegue reter? É diferente de um doutorado de 4 anos, ou vamos dizer assim, o upgrade mental,
é totalmente diferente, porque é você com você mesmo, dentro dos seus limites ali, avançando e com o orientador e podendo se superar. Existem algumas coisas que ele fala, do ponto de vista da universidade, né? Como o ano propedêutico, que era fazer um ano sobre o despertar dessa questão, né? Dos professores trabalhar a questão da pesquisa como princípio educativo. Mas eu não vou me deter sobre esse aspecto, eu quero só trazer a questão da problematização e a avaliação processual. Então, a problematização que ele coloca é que os conteúdos eles passam a ser tratados dentro de um projeto maior de pesquisa do professor. Isso seria uma oportunidade. Ou como algum projeto curricular específico. Tá? E é muito comum isso. Né? Assim, muito comum não, peraí. Assim, isso acontece, por exemplo, um pós-doc. A gente tem um pós-doc, a gente já tem um projeto de pesquisa montado e tem a oportunidade de diversos bolsistas, no caso pesquisadores, se inserirem naquele projeto. Isso é um aspecto, isso acontece também. Mas ainda melhor, é claro, é você ter a oportunidade de, através do seu próprio interesse, desenvolver sua própria pesquisa sobre a orientação, supervisão também de um professor. Claro que também esses projetos que permitem que as pessoas entrem em um projeto montado, as pessoas vão porque se interessam. Eu não vou entrar num projeto de geomorfologia, não tenho nem versatilidade naquele conhecimento. Eu entraria em algum pensamento geográfico, geografia urbana, por exemplo. Então, qual é a regra que ele coloca nessa questão de problematização? É que a pessoa, né, ele até diz assim, alguém se torna médico fazendo medicina, teorizando e praticando. Então, para se tornar engenheiro, tem que fazer engenharia. Para se tornar pesquisador, tem que fazer pesquisa. Então, o professor pesquisador ele tem que ter texto próprio. Então, esse despertar para poder elaborar um texto próprio, que não é uma coisa tão simples, tão fácil, mas também não é tão difícil e deve ser começado o quanto antes. Do ponto de vista da avaliação, como seria? Isso aí já a gente superava aquela ideia de uma prova para pensar o aluno em processo, avaliação processual, que seria acompanhar a evolução do aluno no conteúdo. E nesse sentido, o professor também aprende, porque cada aluno vai trazer um conteúdo, vai trazer uma pesquisa, vai trazer uma resposta a uma dada pergunta, e isso enriquece muito o diálogo em sala de aula. Então, assim, eu trago até depoimentos aqui, já indo em outro texto, de alunos que na graduação já tiveram contato com a pesquisa. A experiência como bolsista está me ajudando na organização do meu TCC, tenho mais facilidade na organização de trabalhos na seleção dos referenciais e como fazer para escrever o texto. Outro depoimento, na época que fui bolsista, voluntário, aproveitei para aprender mais sobre metodologia de pesquisa, eu entrei na graduação, você sabe muita coisa, fiz ensino médio noturno, tive pouca base, poucas leituras, a minha orientadora da pesquisa me cobrava bastante e eu tinha que dar conta. Então, nesse sentido, são pessoas que têm um reconhecimento da importância da pesquisa na sua formação. O objetivo é promover uma aprendizagem significativa. Ela é significativa porque aquele conteúdo ele nos diz respeito. Eu escolhi o tema, por exemplo, de tese de participação popular porque o tema da participação me diz respeito. Não é um tema alheio à minha vida. Existem algumas outras maneiras de a gente poder trabalhar. A questão, por exemplo, da semana acadêmica é uma outra forma de trabalhar também. E aí tem diversos depoimentos de professores que muitas vezes conseguem trazer essa prática para dentro de sala de aula e outros que têm isso como um impedimento, uma dificuldade, inclusive para poder romper formas já estabelecidas. Então, de certa maneira, formar esse profissional que tenha a pesquisa como um elo, né, na formação do professor, é uma coisa, é um brilho assim que a gente realmente só vai saber quando a gente consegue passar pelo processo. É que nem um professor, doutor de filosofia, dizendo assim que o orientador dele, porque lá nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem muito a questão assim de a pessoa ter um orientador, né, que é o coach, é o treinador.
E aí ele dizia, se torne doutor, o treinador lá, né, desse meu professor, ele dizia, se torne doutor, que aí a partir daí você começa a ver o conhecimento de outra maneira. E aqui, essa ideia que o Pedro Demo defende, de a gente ser um orientador, não ser o professor, ser um orientador que possibilite a abertura para esse conhecimento através da pesquisa. Isso aí eu deixo como uma mensagem importantíssima. É uma pena que as estruturas elas também nos prendem para fazer com que isso possa ocorrer de uma forma mais efetiva, que isso seja realmente a cara da formação de um profissional que vai trabalhar com a escrita, com a produção de um texto, com a elaboração de projeto. Isso deveria ser uma coisa mais do nosso cotidiano. Infelizmente ainda não é. Então essa é uma conquista a ser adquirida ainda, certo? Então, um grande abraço aí para vocês. Eu complemento esse vídeo com a fala do professor Paulo Wendel, que vai contar um pouco também de sua trajetória, sua história, e pensar essa questão da educação geográfica. Um grande abraço e tudo de bom.